Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco com o Leonardo Braga, aprovado no concurso da Receita Federal para auditor fiscal em segundo lugar. Oi, Leonardo, parabéns por essa conquista. Seja muito bem-vindo ao Estratégia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Renato. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Para a gente conhecer um pouquinho da história desse homem que ficou no segundo lugar para a Receita Federal, um concurso super aguardado, né, pelos concurseiros e tão concorrido, chegar numa classificação tão alta assim é algo que a gente realmente quer saber o que foi feito, né, o que você usou de estratégia para conseguir a aprovação. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação. Bom, meu nome é Leonardo Braga, tenho 28 anos, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás, natural de Itapuranga, interior de Goiás, e atualmente moro em Brasília. Que bacana, meu conterrâneo, também sou de Goiás. Goiás produz boas pessoas. Tá vendo? Então, Leonardo, quando você decidiu estudar para concurso público? Assim que eu me formei no curso de Engenharia Civil e não encontrei tantas oportunidades na área e me vi um pouco fora do mercado, eu pensei em adentrar na área de concurso. Foi aí que eu iniciei, né? Nessa época, eu tinha o desejo de entrar no concurso da ADASA, que é a agência reguladora do Distrito Federal. Passei alguns anos estudando, mas o concurso saiu, acabou suspenso pela pandemia. Eu continuei estudando, mas como demorou cerca de 2 anos para voltar, eu achei melhor migrar de área, porque nesse concurso eu tinha poucas vagas disponíveis. Eu tinha medo de estar estudando tanto tempo e ainda assim não conseguir, né? Foi aí que eu me identifiquei, pesquisei e me identifiquei com a área fiscal, que é a área em que a Receita se encontra. Decidi mudar de área, foi uma decisão difícil porque eu teria que começar muitas coisas do zero, mas eu acho, vendo agora, eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Quando você começou a estudar para a área fiscal, você já tinha um conhecimento do que é estudar para concurso? Já sabia que precisava se organizar bem, ter um bom planejamento? Sim, como eu já estudava há cerca de 2 anos para outra área, que havia menos disciplinas na área fiscal, mas ainda assim me permitiu ter uma noção do planejamento e organização que o estudo para concurso exige. Porém, na área fiscal, a gente se depara com uns 20 disciplinas. Ali foi o dobro do que eu já estava acostumado. Então, de uma certa forma, foi um choque, sim, porque além de eu estudar aquilo que eu já conhecia, eu precisava introduzir diversas matérias novas, né, no meu horário, na minha rotina. Então, ainda assim, ainda conhecendo, foi um desafio estudar para a área fiscal. Certo. E como você conheceu estratégia? Bom, estratégia eu conheci por pesquisas próprias. Eu conheci a estratégia por volta de 2019, 2020. Eu tive acesso a várias aulas zero que vocês disponibilizam como demonstrativas e gostei muito porque, além de ter a teoria completa, temos vários exercícios e essa parte de fazer os exercícios sempre foi o que mais chamou a minha atenção. O Estratégia disponibiliza vários vídeos gratuitos no YouTube, então ali você pode atestar a qualidade de diversos professores, seja na reta final de um concurso grande, seja quando o professor está explicando uma lei que você pode acompanhar ao vivo por várias vezes. A partir de tudo isso que foi disponibilizado, eu tive uma palhinha de como era a estratégia e decidi me tornar aluno. Certo. E como você organizou seu plano de estudos para a Receita Federal? Em 2021, em novembro de 2021, eu decidi mudar para a área fiscal. Nesse ponto, eu comecei a estudar para a área fiscal como um todo, sem me limitar apenas à Receita. Falei, bom, os concursos que surgirem, a partir do momento em que eu me sentir preparado, eu vou fazer. Só que ali no início eu ainda era muito cru. Nesse momento surgiram Cefaz Amazonas, Cefaz Pará, e eu ainda não tinha maturidade para fazer, eu sentia isso, né? Mas no meio do ano de 2022, aproximadamente maio, junho, eu já tinha visto quase todas as disciplinas que se repetem nos fiscos. Então eu pensei assim, a partir de agora, os próximos concursos que surgirem, eu já estou apto a fazer. Não tenho desculpa mais. E nessa época autorizou a Cefaz Minas, na verdade saiu o edital da Cefaz Minas, no meio do ano passado, e autorizou a Receita.
E nesse ponto eu teria que tomar uma decisão de qual desses dois eu seguiria, né? Depois de estudar um pouco do concurso de Minas e ter uma noção dos tributos que eram cobrados pela Receita, eu acabei escolhendo a Receita por questão de afinidade. E desde esse momento, metade do ano de 2022, eu comecei a me organizar para ver as matérias específicas e completar o que ainda faltava. As básicas eu já tinha visto. E faltaram as específicas, que eu queria ver antes do edital sair, porque eu tinha um medo de o edital trazer disciplinas surpresas, que eu precisasse estudar do zero, e eu não poderia deixar que essas outras disciplinas me atrapalhassem. E foi assim, de julho até dezembro de 2022, vendo disciplinas específicas e fazendo revisões das disciplinas básicas, né, da área fiscal. Saiu o edital em dezembro, e a partir daí vieram as disciplinas surpresa, que no meu caso foram economia, fluência em dados e a escolha de apenas uma língua estrangeira, que era inglês. Eu estava preparando para espanhol. Foram essas 3 surpresas. Então, foi uma boa estratégia que eu adotei de tentar ver as disciplinas específicas depois da autorização e complementar com as disciplinas básicas. Porque no pós-edital eu vi 3 matérias praticamente do zero e pude revisar todas as outras. Entendi. E aí, quando você tem uma disciplina nova, como você se organiza? O que você faz primeiro? Você vai ler PDF, e aí, lendo o PDF, você anota, faz resumo, grifa, ou não faz nada? Como é? Bom, eu procuro não fazer resumos, porque eu sempre precisei conciliar o estudo e trabalho, então eu não tinha muito tempo disponível. Eu acho que o resumo, muitas vezes, ele acaba te atrapalhando a fluir na disciplina mesmo. Então, eu procuro primeiro ver o PDF, sem grifos, sem resumos, nem nada. Fazer a lista de exercícios para ali eu ter certeza do que realmente é importante, porque à primeira vista tudo parece importante. Então, a minha vontade é pegar uma caneta e grifar tudo, né? Mas depois que você faz o exercício e tem uma certa noção do que realmente é cobrado, o que é importante, o que você precisa mais entender, é ali que, se precisar, eu vou destacar alguns pontos. Mas eu procuro sempre revisar por questões mesmo. Eu sempre gostei de fazer flashcards de questões, seja aquelas que eu errei, seja aquelas que eu considero boas para revisar. Eu chamo assim, essa questão é boa para revisar, porque ela pega todo esse tópico da disciplina. Então, com ela eu já mato várias coisas sem precisar voltar na teoria. Eu sempre usei esse método. Certo. E as revisões? Você chegou a fazer revisões de 24 horas, 7 dias? Então, o que eu fazia era o seguinte, eu planejava metas semanais, eu tinha uma organização no Excel para isso, então em determinada semana eu tinha que cumprir determinado conteúdo. Eu procurava cumprir isso o mais rápido possível para que nos dias finais eu pudesse revisar os pontos em que eu tive dificuldade ou que eu achasse que seriam necessários porque eu tive pouco contato. Então, por exemplo, nos 2 últimos dias, direito constitucional, errei, sei lá, de uma bateria de 30 questões, 3. Vou pegar essas 3 questões, vou reservar elas numa pastinha para mim, porque eu vou usá-las para revisar no futuro. Reviso agora e depois nas vésperas da prova, quando eu não quiser mais ver nenhum conteúdo novo, vou revisá-las novamente, para ter uma maior tranquilidade. Eu sempre procurei fazer assim. E as questões, você disse que resolveu inúmeras questões, Sim. Desde o início dos estudos. Isso. E aí você anotava tanto as que acertava quanto as que errava, as que você achava importante. Isso. As que eu acertava e que eu considerava importantes, eu destacava para estudar novamente, que seriam aquelas questões que conseguem resumir uma boa parte da teoria, que eu penso, talvez eu não acertei tão consciente também, vou pegar ela mesmo assim e estudar. E as que eu errei porque eram pontos fracos, né? Então, eu considerava importantes para revisar de novo depois, principalmente na véspera da prova. Certo. Simulado você fez? Não fiz simulados. Não, tá. Mas você chegou em algum momento a resolver provas, cronometrar, para saber quanto tempo você estava levando? Sim. Eu tive a ideia de fazer a prova da Cefaz Minas, que tinha sido aplicada cerca de 2 meses antes. Então eu resolvi as disciplinas que eram comuns, né? Para eu ter uma ideia de como eu estava saindo, do meu tempo de resolução. Mas o simulado eu não resolvia porque eu não queria concorrer ali, botar meu nome em lista ainda. Eu tinha receio de que isso pudesse me causar algum tipo de ansiedade. Eu achava que aquele não era o momento pós-edital de ter qualquer tipo de medo ou ansiedade que pudesse me atrapalhar depois. Uhum. Mas você acha importante ter essa preparação de resolução, assim, de prova mesmo?
No dia da prova, você sentiu alguma dificuldade ou fluiu muito facilmente a distribuição do que fazer primeiro, essa estratégia de prova mesmo? Sim. O simulado é muito importante justamente para a estratégia de prova. Você medir seu tempo, você medir as disciplinas em que você resolve mais rápido, para você verificar se você consegue fazer os cálculos a tempo. Essa é a grande vantagem. E foi o que eu procurei fazer resolvendo provas anteriores, né? Ela te ajuda a ter essa maior organização ali. Então eu acho muito importante, sim. E sempre que eu resolvi os exercícios, mesmo que não fosse simulado, eu procurava me imaginar ali no momento da prova, né? Se fosse na prova, eu não posso demorar mais de 3 minutos nessa questão. Eu não vou ter esse tempo. Como eu sempre adotei essa estratégia, no dia da prova eu não senti dificuldade, porque de certa forma eu estava preparado. Eu já pensava nisso ao longo do tempo. Você, quando chegou no dia da prova, você tinha passado por todo o edital? Não consegui ver todo o edital. Disciplinas que eu não consegui ver: economia, fluência em dados, que são 2 disciplinas que, lembrando, eu vi praticamente do zero. Desde o início eu sabia que eu não conseguiria ver tudo, porque, vou dar o exemplo de economia, é um conteúdo gigantesco. Tem microeconomia, macroeconomia e finanças públicas. Só dentro dessa matéria. E economia tinha apenas 6 questões. Era mais fácil zerar que as demais, que tinham mais chances, né? Então eu adotei essa estratégia. Eu prefiro ver bem visto parte do conteúdo e acertar alguma questão do que tentar ver tudo mal visto e errar e ter o risco de errar tudo, né? Inclusive isso aconteceu com muitos candidatos. Economia foi o calcanhar de Aquiles no concurso da Receita. Foi uma das matérias que mais eliminou pessoas. E eu acho que essa estratégia valeu a pena. Com um edital tão amplo, você tem que ter estratégia. Sim. Não tem como, né? Exatamente. E quais as disciplinas que você teve mais dificuldade? Fluência em dados, economia e inglês. As 3 que eu tive mais dificuldade. E o que você fez? Como é que você, enfrentando essa dificuldade, encontrou formas de superar? Eu disse que eu sempre preferi PDFs, né? Mas quando a gente está ali no meio de 20 matérias, cada matéria com conteúdo completamente diferente da outra, nem tudo se resolve com PDF, porque no meio do caminho eu encontrei matérias que sozinho eu não conseguia resolver todos os problemas. Posso dar o exemplo de contabilidade. Eu comecei com PDFs, tive muita dificuldade ali na linguagem da disciplina, que é muito diferente do que eu estava acostumado. A partir desse ponto eu decidi partir para as videoaulas. Inclusive eu assistia várias videoaulas do Silvio Sandi, que eu gostava muito. Via ele resolvendo questões, e ali eu comecei a pegar o jeito da disciplina. E com o tempo, eu conseguia sozinho resolver as questões do PDF, então foi uma evolução. Nas disciplinas novas foi assim também, cada uma ao seu método. Fluência em dados. O Estratégia disponibilizou vídeos gratuitos no YouTube com o professor Eric. Eu assisti esses vídeos e depois fiz as listas das questões e nesse ponto eu preferi fazer resumo de algumas questões, porque era uma matéria que eu não dominava quase nada. Economia, eu preferi partir para resolução de exercícios mesmo, foi o que mais me ajudou, e tentar pegar um pouco do estilo da banca, porque a gente tem isso também em concurso, né? A banca tem o seu estilo de cobrança. Você estudar economia para o Sebrasp é diferente de estudar economia para a FGV. Então eu acabei focando muito em questões da FGV e peguei o jeito, digamos assim. Eu achei mais fácil de entender o conteúdo do que ficar ali ou vendo uma videoaula ou tentando bater em cima do PDF. E inglês foi uma preparação diferente porque, assim, eu tinha muito medo de zerar inglês, né? A professora de inglês da estratégia sugeriu para os alunos que se consideravam iniciantes montar um glossário próprio, conforme lia os PDFs. E a partir dessa dica dela, o que eu fiz? Eu pensei assim, os PDFs estão recheados de questões da FGV de quase todos os concursos, porque tinham poucas provas de inglês. Eu resolvi resolver todas as questões e anotar todas as palavras do vocabulário que eu não sabia. Eu preenchi inúmeras folhas, sei lá, umas 7, assim, frente e verso, cheia de palavras em inglês, e revisei ela várias vezes antes da prova. Então, assim, cada disciplina eu tive uma estratégia diferente, porque a mesma abordagem, para mim, não daria certo, entendeu? Existe isso também, cada concurseiro tem uma abordagem que favorece. Para algumas pessoas, inglês seria muito fácil, já está acostumado, seria ali pegar o jeito da banca no exercício e estava tudo certo. Para mim, não. Foi ali do zero mesmo, pegar várias palavras, estudar, revisitar aquele resuminho que eu fiz, o glossário. Então, adotei essas estratégias. Cada um eu tinha uma estratégia diferente. Arrumou solução para tudo. Foi. O que não podia era ficar sem solução.
Verdade. E aí, na véspera de prova, como foi a sua preparação? O que que você mudou alguma coisa, intensificou um pouco mais, ou deu uma aliviada? Como foi? Tem gente que prefere aliviar, né, para descansar, mas eu não consigo. Eu intensifiquei meus estudos. Assim, eu considero véspera de prova a terceira semana antes da prova até o dia da prova. Quando faltaram 3 semanas, eu decidi, a partir daqui, nenhum conteúdo novo. O que está visto e precisa ser revisado agora, porque a gente dá uma sensação de branco na cabeça. É incrível. Parece que você estudou e não estudou. Quando você para e pensa, pô, o que eu lembro de fluência em dados? Peraí, parece que eu não lembro de nada. E aí, o que eu fiz? Peguei todo esse material que eu já tinha montado ao longo dos meus estudos e comecei a revisar. E como eu já tinha me acostumado, em todos os 2 meses e meio anteriores a estudar isso, eu peguei os materiais e conseguia revisar mais rápido. Eu conseguia passar eles no estilo flashcards, principalmente os que eu utilizava revisões por questões. Então, eu colocava no meu celular mesmo ali, print da tela e passava, estilo flashcard. Procurava ter um estudo mais ativo, do tipo, essa questão está perguntando isso, não olho a resposta, tento responder aqui rapidinho, em 15 segundos e olho. Também não mais que isso, porque precisava passar, né? Se eu não soubesse, eu olhava e vida que segue, né? Depois ela vai voltar de novo no meu estudo. Mas a estratégia foi essa, revisar todo o conteúdo, o máximo que eu pudesse, sem ver disciplinas novas. Eu acho que isso foi positivo porque me deixou menos ansioso. Me ajudou a chegar mais calmo na prova. E esse preparo psicológico também é muito positivo, né? Se você estiver ali ansioso, querendo arrancar seus cabelos, não vai adiantar, né? Você vai chegar lá na hora da prova, vai dar o branco de novo, você não vai conseguir resolver nada no tempo. Certo. Durante a sua preparação, você conciliava com o trabalho, né? Sim. Quantas horas por dia, mais ou menos, você estudava? Olha, eu precisei conciliar meus estudos com o trabalho. No pré-edital, eu estudava cerca de 4 a 5 horas líquidas nos dias úteis. Cerca de 6 a 7 horas líquidas aos fins de semana, porque eu usava esse período dos fins de semana para compensar as horas líquidas dos dias úteis, que eu achava pouco. Chegava ali sábado e domingo, eu estudava o dia todo, e ao final eu sempre procurava descansar também, porque assim, o cérebro, depois de só trabalho, trabalho, estudo, 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 não há cérebro que aguente, né? Você tem que se recompensar. Então eu procurava ver um filme, uma série, alguma coisa para dar uma relaxada. Mas a minha rotina pré-edital era essa: 4 a 5 horas líquidas nos dias úteis e 6 a 7 nos fins de semana. Pós-edital, muitas disciplinas, matérias novas, tudo muda. O foco muda completamente. Então eu conseguia fazer geralmente 6 horas líquidas nos dias úteis. Eu procurei também as minhas férias no período de pós-edital para que eu tivesse um tempo maior e mais tranquilo. E aos fins de semana, eu acredito que eu passava de 8 horas líquidas tranquilo. Acordava cedo, tomava meu café, já ia estudar e acabava só durante a noite. Nos dias úteis, eu procurava acordar no pós-edital. Eu procurava acordar por volta das 5 da manhã para desenvolver um tempo de estudo bem longo até a hora de eu ir trabalhar, né? Então eu conseguia já fazer ali umas 2 horas, com a cabeça mais fresca. E eu sempre fazia com a matéria que eu tinha mais dificuldade, por exemplo, economia. Eu procurava estudar nesse momento, porque eu sentia que eu aprendia mais. E como sobravam as matérias mais fáceis para depois, então eu já ficava mais relaxado, assim, dava uma certa felicidade, uma certa recompensa. Não, o mais difícil já foi, agora você tem o mais fácil para resolver, já está tranquilo. E depois disso você pode descansar e ver alguma coisa que você gosta. Sempre utilizei essa estratégia de estudo. E no dia da prova, você chegou a dar uma olhadinha em alguma coisa por ali? Cheguei. Não aguentei. O que eu fiz? Como eu havia dito antes, eu selecionava material para revisar. E enquanto eu revisava esse material, eu selecionava outros materiais para revisar no dia da prova, específicos. Então eu fazia o filtro do filtro. Por exemplo, isso aqui eu nunca acerto, então isso aqui vai estar lá no dia da prova para eu ver antes. Vou chegar lá no lugar, vou achar o meu lugarzinho bem cedo e vou revisar antes. É só aquela revisada final para eu entrar tranquilo, isso me deixava mais tranquilo, tem isso também. Algumas pessoas não ficam mais tranquilas vendo alguma coisa que não se lembra, né? Mas isso me deixava mais em paz. Então o que eu fiz? Selecionei meus flashcards que eu tinha mais dificuldade, levei para a porta de prova, cheguei super cedo, a prova a gente tinha que entrar por volta das 7 e alguma coisa, então eu devo ter chegado 6 horas no meu local de prova. Eu já tinha visitado lá, né, conhecia como seria mais ou menos, estacionei o carro e fiquei lá dentro estudando. Estudei quase 1 hora ali na véspera,
só passando coisas que eu não me lembrava, bem rápido. E eu acho que foi muito positivo, porque posso citar alguns exemplos que deram muito certo nessa estratégia. Eu consegui 2 questões de estatística e 2 de economia que eu havia visto na porta de prova. Olha só. Sim. Então, Faz toda a diferença, faz né? toda a diferença. Você saber revisar e filtrar aquilo que pode te derrubar lá na hora da prova. E aquilo era o que estava fresco na minha mente, na véspera. Então, estava ali na minha memória de curto prazo. É lógico que no dia seguinte eu não me lembraria mais do que eu tinha acabado de estudar ali, né? Mas foi essencial ver aquilo para conseguir marcar o X no lugar certo na hora da prova. E a lei seca, você teve alguma estratégia assim também? Então, eu nunca gostei muito da lei seca, né? É uma linguagem mais difícil. Eu acabei lendo, sim, mas não. Eu li uma vez e não voltei mais. Eu li uma vez a lei seca porque eu sempre vi dicas de concurseiros que já haviam conseguido aprovação dizendo: tem que ler a lei seca, tem que se acostumar com a letra de lei, porque a gente vê tudo mastigado ali no PDF, bem explicadinho, bonitinho, né? Na lei não é assim. Tá ali a letra fria da lei, você que se vira para entender, né? Então, a estratégia que eu indico é a seguinte: veja o PDF antes, aprenda um pouco a matéria. Depois, quando você tiver um pouco mais de experiência, pega a lei seca e dá uma estudada que vai fluir melhor. Mas não é uma leitura tão agradável assim. Eu procurava ler a legislação, quando eu fazia essa leitura de lei seca, eu não lia de uma vez, eu procurava ler partes dela. Para não encher muito a cabeça também, né? Mas eu sempre preferi estudo por questões mesmo. Isso Certo. é, sem dúvidas. E como foi quando você viu o resultado? Depois que eu saí da prova, ali foi um baque, né? Assim, o pós-prova, porque foi um dia inteiro de prova e eu havia considerado todas as 2 bem difíceis. A de manhã, porque as disciplinas foram. A gente sentiu que a FGV cobrou de uma forma mais complicada mesmo, e à tarde por conta das discursivas, que foi uma surpresa para todo mundo. Mas ali eu fiz toda a prova, estava com a sensação de calma, porque era o meu primeiro concurso na área fiscal, e fui tranquilo para casa. Chegando em casa, o estratégia já havia começado a correção da prova e já tinha liberado o gabarito extraoficial, e eu comecei a correção. Ali eu verifiquei que eu fiz 75% da prova. Pensei, talvez não dê para passar para auditor, mas quem sabe eu não pesco um cadastro reserva ali, né? E foi isso, eu fiquei tranquilo, assim, porque até então eu não tinha tido a noção de como a prova havia sido para os outros candidatos. Mas eu achava que com aquela pontuação eu não conseguiria ser aprovado. E no dia seguinte, me ambientando e conversando com alguns colegas, eu vi que a prova tinha sido difícil para todo mundo, que talvez com aquela nota eu conseguiria uma vaga. Que a FGV tinha pesado para todo mundo ali, né? Não havia sido só para mim. Não era só uma questão de inexperiência minha. Foi uma questão de que a prova foi complicada mesmo. Quando saiu o resultado objetivo, se eu não me engano, eu fiquei em 11º. Então ali já foi um momento muito feliz, né? Eu nunca imaginei que naquele ponto eu já estaria entre, sei lá, os 20 primeiros classificados. Fiquei muito feliz, mas com medo da discursiva, porque ali o jogo podia mudar completamente, né? E como eu havia considerado a discursiva a prova mais difícil da tarde, então eu não criei muitas expectativas. Falei, não, aguarda aí, abaixa a bola um pouquinho que pode ter uma surpresa não muito agradável, mas quando a FGV liberou os resultados e a gente fez a classificação, fez a lista ali, e eu vi que eu estava em segundo, foi uma sensação indescritível. A ficha demorou a cair muito tempo, assim. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Será que tá certo mesmo? Será que não tem nada errado? Deixa eu conferir a lista de novo. Eu olhava aquela lista vários dias, várias vezes, para ter certeza de que realmente estava em segundo, que era eu mesmo ali. Então, assim, é uma sensação que a gente não consegue explicar. A ficha demora a cair, inclusive quando eventos como o baile acontecem, a ficha cai mais ainda. E como é que foi? Você já tinha visto sobre o baile? Enquanto você estudava, você já cogitou isso? Eu já conheci o baile, porque é um evento muito famoso. Se eu não me engano, o Estratégia faz desde 2020. Eu já havia visto ali, né? Pô, J-Quest para os primeiros colocados e tal. Que sensação Skank. indescritível, Skank. Será que um dia eu vou estar lá? Mas é uma realidade tão distante, né? Não sei. Isso, sei lá, o Leonardo de um ano atrás pensava, né? É um evento maravilhoso, mas eu não sei se um dia eu vou conseguir chegar lá. E quando eu recebi o convite do Estratégia, eu falei, não acredito. Meu Deus, eu vou estar no baile dos primeiros. Isso é uma sensação que eu não consigo nem explicar, assim, é muita felicidade.
Todos os meus colegas estão muito felizes com esse convite, né? Todo mundo com o sorriso bem aqui, ó. Então você está aproveitando bem essa oportunidade de encontrar os colegas, Sim, de comemorar mesmo, sim. né? Troca de experiências. No fim das contas, ninguém imaginava que teria uma colocação tão boa que pudesse estar aqui. Então, assim, eu acho que é uma surpresa muito boa para todo mundo. É muito gratificante poder participar disso. Assim, Estratégia está de parabéns. Estratégia sabe valorizar o esforço que a gente teve ali anos e anos atrás de livros e PDFs e questões. Então, é uma iniciativa muito, muito boa da parte de vocês. Muito obrigado. E o que o Estratégia significa para você? O Estratégia me ajudou a encontrar o caminho até a aprovação, né? São tantas ferramentas que o Estratégia disponibiliza, videoaulas, PDFs, trilha estratégia, aulas gratuitas, revisão de véspera, hora da verdade, reta final. Olha aí, eu já falei 7 coisas. Ao longo do estudo você nem consegue exaurir todas elas. Então, assim, a depender do jeito que você considere mais importante, você pode escolher estudar por alguma dessas formas, a que mais se adequa ao seu método de estudo, aquela que você acha que mais vai te ajudar, que tem uma ferramenta disponível no Estratégia para você chegar lá. Não existe só uma forma, né? Então a Estratégia foi ele me deu as ferramentas para chegar até lá. Me ajudou a trilhar esse caminho, né? Que bacana. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem está aí buscando uma forma de estudar e de conseguir aprovação. Eu já estive do lado daí, de quem está estudando. Então, assim, às vezes parece impossível. Parece que a gente nunca vai chegar lá. São tantas disciplinas, a gente erra tantas vezes. São muitos obstáculos no caminho, né? Mas se você conseguir encontrar uma estratégia, um método que mais se adequa a você, que faz você aprender ali em cada disciplina, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar. Não desista. O recado que eu deixo é esse, não desista. Se não está dando certo de um jeito, tente de outro, pode dar. Aconteceu. Eu errei também muitas vezes, né? Eu errei ali na hora de escolher o concurso, depois eu mudei minhas estratégias, comecei do zero. Acontece. É parte da vida de concurseiro, né? Você fica aí mais de um ano estudando, 2, 3, 4 anos estudando. Então, não desista, encontre o seu melhor método, encontre a área que você mais gosta, que vai te deixar mais motivado para estudar. Dê uma recompensa para o seu cérebro também, ali, depois daquele dia puxado de estudo. Isso, para mim, fez muita diferença. Eu acredito que pode fazer diferença para muitas pessoas também. Não é só estudo, né? Estudar, estudar, estudar e não descansar nunca. Isso pode acabar te atrapalhando. Então, as dicas que eu deixo são essas. Quantas dicas! Nossa, Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. A gente percebe que foi um estudo muito estratégico. Você teve atenção em cada momento do estudo para organizar da melhor forma, para usufruir do seu tempo e desse processo para chegar na prova e dar certo. Então você teve muito mérito em toda essa preparação. Obrigado. Além de ter a facilidade de aprender, você teve muito mérito mesmo nessa organização, nessa observação do que está dando certo, do que está dando errado, de como melhorar, né? E isso fez diferença, tanto que você está aí na 2ª colocação da Receita Federal do Brasil. Muitíssimo obrigada mesmo por que agradeço, compartilhar conosco tudo isso e desejamos muito sucesso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Estratégia. Eu amei o convite e vou aproveitar muito, pode ter certeza. É isso que a gente deseja, que você consiga comemorar bastante, porque o feito foi bem grande. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau!